Bom, segundo ano aqui o professor Valdivino, dando sequência ainda ao conteúdo de Cone, agora eu vou responder alguns exemplos para depois eu deixar uma lista, tá? E vocês focam nos exemplos, na teoria, focam nos exemplos para responder a lista. Não esqueça que vocês têm uma lista ainda com mais de 20 questões que já está disponível tanto no vídeo como também lá na atividade. Só que na atividade é aquele problema, né? Houve uma desconfiguração. Veja só pelo vídeo, tá? E aí vocês façam essas atividades. Um abraço a todos e vamos. Bom, pessoal, dando sequência aí no Cone, falando das áreas do volume, vamos ler o primeiro exemplo. Diz o seguinte, ó, um cone reto, olha bem, cone reto. A geratriz mede 10 centímetros e o diâmetro da base mede 12. Lembra bem, pessoal, estou dando diâmetro. Então, daqui você tem que tirar o raio. Determine a altura e o volume. Bem, pessoal, não precisa de desenhar, mas como eu gosto de sempre fazer o desenho do que está escrito, né, interpretar em forma de desenho, eu vou desenhar ele aqui. Ele diz para nós que a geratriz vale 10. Tá aqui, a geratriz vale 10. E a altura? A altura ele me deu? Ele não me deu a altura, ele quer a altura, então você põe o H. Eu não tenho ela, mas eu tenho o raio, porque a metade de 12, porque 12 é o diâmetro, a metade dele é 6. 12 é o diâmetro, então a metade é 6. Então tá, então agora vamos para o Teorema de Pitágoras. Lembra que eu falei? Se faltou um, ou a altura, ou o raio, ou a geratriz, sempre você obtém o valor dele pelo Teorema de Pitágoras. Lembra bem, só pode faltar um, tá? Só pode faltar um. Pessoal, esse triângulo aqui tem um macete muito bom. É o mesmo macete do triângulo 3, 4, 5. Entendeu? Que é 3 ao quadrado com 4 ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado. Porque 5 ao quadrado é 25. 4 ao quadrado, 16. 3 ao quadrado é 9. 16 mais 9, 25. Então, quando as igualdades dão iguais, você tem uma facilidade. Esse aqui é outro, ó, que é 6 e 10. Então, de cara, a minha altura seria 8. Ok? Porque ó, 10 ao quadrado é 100, 8 ao quadrado é 64, 6 ao quadrado é 36, 64 com 36 dá 100, se as igualdades dão as mesmas. Mas isso, pessoal, nem sempre, nem todas as figuras dá para vocês ir por esse caminho. Portanto, então vamos fazer o Teorema de Pitágoras. Eu sempre coloco a fórmula para vocês não esquecerem, porque fórmula você memoriza praticando. E ele deu o valor da geratriz, que vale... Ele deu o valor da altura? A altura não, mais 6 ao quadrado. Só troquei a letrinha. A altura eu não tenho, o raio eu tenho e o 10 também eu tenho. Então, pronto. 10 ao quadrado, que dá 100. H eu não tenho, mais o 36 eu tenho. Porque, ó, 6 ao quadrado, 36. 10 ao quadrado, 100. Jogo o 36 para o lado de cá. 100 menos 36, que é igual a h ao quadrado, que vai dar 64, que é igual a h ao quadrado. Tirando raiz quadrada de 64, tem dois caminhos, ou você fatora ele, ou então você memoriza a regrinha, tá? Que dá 8. Lembra que eu falei para vocês? 6, 8, 10. Dá essa igualdade. Mas casa aqui. Ele pediu o que também? A altura você já tem. Ele pediu o que agora? O volume. E é preciso descobrir a altura, porque a forma do volume é π vezes r ao quadrado vezes o h dividido por 3. Se a figura tem biquinho, divide por 3. Ou, olha a outra forma aqui, pessoal. Aparece muito essa fórmula aqui também, ó, que é AB vezes h dividido por 3. Aparece muito isso aqui também, essa outra fórmula, tá? Mas a maioria usa essa daqui, ó. Por quê? Porque aqui já está ela destrinchada, passo a passo. E aqui você tem que calcular a primeira área da base para depois multiplicar a altura e dividir por 3. Aqui não, você já substitui. Então vamos lá? Mas eu só estou mostrando que fica a seu critério. Quanto é o raio? O raio é 6, ó. 6 ao quadrado. E quanto que é a altura? Acabei de calcular, que é 8. Aí dividido por 3, que o volume é igual a π vezes 6 ao quadrado é 36. 6 vezes 6, 36. E 8 dividido por 3. Aí o volume é igual a 36 dividido para 8 vai dar 288 π.
dividido por 3. Fazendo essa divisão, você tem que seu volume nada mais, nada menos que 96π, só que é volume, centímetros cúbicos. Por quê? Porque a questão ele deu em centímetros cúbicos, tá? Tá claro? Fácil, né, pessoal? Próxima. Essa daqui é meia louca. Eu vou bem devagarinho, passo a passo, que essa questão aqui ela é meia cabulosa. Determine o ângulo central, ó. Onde é que vocês estudam ângulo central? Lá na geometria plana, conteúdo de primeiro ano. Determine o ângulo central do setor circular. Ângulo central, setor circular, primeiro ano, geometria plana. Oriundo da área, oriundo da lateral de um cone, cuja geratriz mede 6 e o raio da base mede 2. Pessoal, vou desenhar aqui, depois eu vou especificar para vocês, mas essa questão ela é meio dolorosa. Então, aqui você tem a geratriz mede 6. Aí, o que acontece? E aqui é o raio. Pessoal, o que acontece? Eu vou traçar um corte aqui no cilindro e vou abrir ele. Desculpa, cilindro não, no cone. Vou partir um corte aqui e vou abrir ele. A partir do momento que eu abro essa figura, pessoal, se eu abrir essa figura, o que acontece? Ela vai ter um formato assim, ó. Mais ou menos assim. É porque eu não tenho nenhum cone aqui para eu mostrar para vocês. Mas a partir do momento que eu cortei essa figura, aí eu vou abrir. Esse pedaço aqui, pessoal, todinho aqui, ó. Esse pedaço todinho é esse aqui, ó. Isso aqui é o mesmo desse pedaço. A diferença é que essa figura tá aberta. E esse biquinho aqui é esse corpo aqui, ó. Ó, 6 tá aqui, 6 tá aqui, ó. Que é esse pedaço aqui, ó. Aqui tá o 6. E essa parte todinha aqui, ó, é essa parte aqui, ó. Só que ela está aberta. E ele quer exatamente esse ângulo aqui, ó. Aí se eu der uma volta completa, aqui virou o quê? Uma circunferência. Mas vamos por parte. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer, calcular o comprimento do círculo. Porque a base não é um círculo. Se a base é um círculo, eu vou calcular o comprimento dele. Por que eu... Professor, por que você está calculando o comprimento e você não está calculando a área? Pessoal... Por que eu estou calculando o comprimento? Porque eu abri a figura, eu cortei a figura. Se eu calculo a área quando a figura ela está formada, um círculo, fechada. Se eu cortei aqui e estiquei, isso virou um comprimento. Então é por isso que eu tenho que calcular aqui o comprimento e não a área, entendeu? Como é que se calcula o comprimento do círculo ou da circunferência? É π, 2 vezes π vezes r. O comprimento do círculo e da circunferência é o mesmo. A área do círculo e da circunferência é a mesma. Aí, que é igual a quem? A 2 vezes π. O raio ele deu para nós que é 2. Foi dado na questão, ó. O raio da base é 2. Aí, então, o meu comprimento dessa circunferência é 4π. Esse valor, pessoal, é esse valor aqui, ó. Tudo isso aqui, pessoal, ele vale 4π. Beleza? Professor, então para que essa bolinha? Porque eu planifiquei. Quando você planifica a segunda, você tem um setor e a bolinha embaixo. Isso é a planificação de um cone. Agora, o que eu faço aqui, pessoal? Eu tenho agora uma circunferência completa, tá? E essa circunferência completa, lembra vocês que aqui é o raio dela, ó. É porque meu desenho não tá 100%, mas você vai entender, filho de Deus, que aqui é o raio da circunferência completa, por isso que eu fechei a minha circunferência. E você já sabe como é que se calcula o comprimento, é 2 vezes π vezes o raio. Ok? Então, o comprimento da circunferência vai ser 2 vezes π vezes 6, que é o raio dela. Professor, de onde você tirou esse raio? Esse raio da circunferência, pessoal, maior, era a geratriz do meu cone. Entendeu? Ó, a geratriz foi dada, ó, geratriz 6, ó. Geratriz 6, ó, geratriz 6, foi dado na questão. Aí o comprimento, 2 vezes 6, 12. 12π. Tá claro até aí? Bem, pessoal, agora vamos fazer uma regrinha de 3 aqui. Falei para vocês que ela era meio confusa a questão, mas eu acho que vocês estão entendendo. Uma circunferência completa, ela vale quanto? 360 graus. E o comprimento dessa circunferência? Eu venho aqui e dou um corte nela, nessa circunferência completa maior. Cortei. O comprimento dela me gerou isso aqui, que é quem? 12π.
Aí o arco agora, eu quero só esse pedacinho daqui de dentro, que eu vou colocar o X. E quanto é o comprimento só desse pedacinho aqui? Nós acabamos de calcular ele aqui, que ele é essa base aqui. Ele vale quanto? 4π. Coloquei lá para vocês. Então, você vai fazer uma regrinha de 3 com 4π. Agora, você multiplica as diagonais. Só multiplicar. 12 vezes... Ó, o π eu posso anular, viu, pessoal? Aqui você pode anular sem medo de ser feliz. Quando você tem um π em cima e um π embaixo, você pode anular. Aí, ó, 12 vezes x, 12x. 360 vezes 4, 1440. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. 1440 dividido para 12. Que o x é igual a 120. Pronto, pessoal, está calculado. Pessoal, ela não é uma questão tão fácil, porque você precisaria saber ângulo central e setor circular. Beleza? Mas volta, veja o vídeo várias vezes e pratica, que eu tenho certeza que vocês memorizam. Ela é dolorosa, mas não é tão de arrancar pedaço assim não. Beleza? Vamos agora para uma mais fácil, filhinho. A mais fácil que nós temos agora é essa daqui, ó. Num cone reto, a altura é 3 e o diâmetro é 8. Determine a área total. Bom, pessoal, para você calcular a área total, infelizmente você tem que calcular a área da base e depois a área lateral, porque depois você só soma os dois. Ou, se você optar por essa outra formulazinha aqui, fica a seu critério, que aqui você já cai direto na área total. Π vezes R vezes G mais R. Pode optar por essa aqui também. Se optando por essa aqui, você não precisa calcular nem a área da base, nem a área lateral separada. Você já vai direto. Só que eu vou fazer os dois para vocês memorizar. Bom, a área total, como você já sabe, ela é dada pela área da base mais a área lateral, beleza? Beleza, né? Isso, então vamos calcular a área da base? Vocês sabem que a área da base é um círculo, e o círculo, a área dele é πr ao quadrado. Então, a área da base é π que multiplica, e ele me deu, o diâmetro é 8. Se ele me deu 8 como diâmetro, um raio é a metade. Então, o raio é 4, só que ao quadrado. Então, a área da base vai ser nada mais, nada menos que 16π. Por que 16? Porque 4 vezes 4, 16. Bom, pessoal, agora eu preciso calcular a área lateral. Só que na forma da área lateral, vejam vocês, que é π vezes R vezes G. Eu não tenho G, eu tenho o raio, que é 4, mas o G eu não tenho. Então, eu tenho que calcular por Pitágoras. Então, vamos calcular o Pitágoras? Você já sabe que é geratriz ao quadrado, altura ao quadrado, mais R ao quadrado. Geratriz eu não tenho, que é o que eu quero obter, mas a altura eu tenho. Ó, a altura lá em cima, ó. A altura vale 3. 3 ao quadrado. E o raio eu tenho, ó. O diâmetro é 8, o raio é a metade. Então, a minha geratriz vai ser 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Que a minha geratriz vai ser igual a 25, somando os dois. A geratriz vai ser raiz quadrada de 25, que a minha geratriz, pessoal, vai ser 5. Bom, depois que você calculou a geratriz, agora ficou mais fácil. É só jogar na fórmula, que a área lateral vai ser π vezes quem é o raio é 4, quem é a geratriz é 5. Então, a área lateral vai ser 4 vezes 5, 20. 20 e o π do lado. Pronto, só isso. Professor, que maravilha, vendo você fazer. Mas você vai fazer sozinho, porque você vai memorizar. Estou repetindo a área lateral, a fórmula. Quem é a área da base? A área da base você acabou de calcular aqui, que é 16. E o πzinho do lado. E a área lateral? A área lateral é 20, você acabou de calcular. Então, se eu somar 16 mais 20, eu tenho a área total, a minha figura toda, que dá 36π, só que a área, então, é metros quadrados, porque lá ele deu em função de metros. Beleza, pessoal? Continue estudando, pratica, pessoal, não deixa de fazer os exercícios. Como é que vocês memorizam todas essas fórmulas? Vocês memorizam, pessoal, é exatamente fazendo os exercícios. E eu volto a mostrar para vocês, para que vocês não esqueçam, pessoal, que a fórmula é a coisa mais importante, tá? A área da base, π vezes R ao quadrado, que é o mesmo da área do círculo. A área lateral, π vezes R vezes G.
A área total é a área da base mais a área lateral. E o volume é π vezes R ao quadrado vezes H dividido por 3. Não esqueça, quando a figura tem biquinho, divide por 3. Quando ela não tem biquinho, não divide. Quer outra dica? Quando ela tem apenas uma base, você divide por 3. Quando ela tem mais de uma base, você não divide. Como eu disse para você, qual é o exemplo do que divide por 3? É a pirâmide e o cone. O cilindro, o prisma você não divide porque eles têm duas bases. Um abraço a todos.